entendimento de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ter liberdade, Pai, essa noite, para fazer a Tua vontade, para ministrar a Tua palavra, Pai, e que ela venha, meu Deus, como uma espada afiada, Pai, dividindo o que é da carne e o que é do Espírito, meu Deus. E fazendo assim, Pai, a gente te conhecer, muda o nosso caráter, abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração para ser uma terra boa e que a semente da Tua palavra, ela venha criar raízes profundas, Pai. Germinar, frutificar, crescer e dar frutos, meu Deus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, meu Deus. Vem tomando, Pai, esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Água. O tema da palavra é vivendo segundo a vontade de Deus. Eu tenho refletido sobre a nossa geração, né? Refletindo sobre a nossa geração, a gente encontra duas perspectivas. Uma geração que nunca foi tão livre, mas ao mesmo tempo nunca foi tão aprisionada. Nunca se foi liberado tanta libertinagem e a gente acaba se acostumando, né? Vários tipos de pensamento, vários tipos de cultura, de doutrina, de ideologias, muitas coisas, certo? E esse comportamento que a nossa geração está tendo, e se não vigiarmos, teremos também, encontramos um exemplo perfeito, né? Perfeito, impactante, mas perfeito também na Bíblia, que vai se encontrar em Juízes, capítulo 17, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim. Eu vou ler até o versículo 6, tá bom? Que certa vez disse a sua mãe: com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvia pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. A mãe lhe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem, o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então, esse versículo, ele é o versículo base que eu quero conversar com a igreja hoje. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Em Juízes, a história que antecede Juízes, né, é Moisés tirando o povo de Israel do Egito, da escravidão de Faraó. Logo após Moisés vem Josué, né, que continua ali o seu legado, entra na terra prometida, e após Josué começa a se levantar reis e juízes, tá? Então começa a se levantar reis e juízes, e nesse capítulo de Juízes já não havia rei em Israel, já não havia governo. Esse comentário, né, esse fato de Juízes, quando fala que não havia rei em Israel, não se falava somente de um rei físico. Não há um rei estabelecido agora em Israel, não há um governador estabelecido em Israel fisicamente, né, reconhecido fisicamente, mas também de forma espiritual. Israel já não havia mais um rei no coração. E é isso que nós vamos entender hoje. Nós temos um rei no nosso coração?
Porque quando nós não temos um rei, quando nós não somos governados, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. E é aqui que mora o perigo da nossa vida. Israel, ele tinha cultura. Então, Moisés, quando ele tira o povo do Egito, ele recebe as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e logo após isso começa a constituir as leis, né, que se encontram em Levíticos. Começa a ter lei, havia cultura, havia tradição. Mas nessa época já não havia governador no coração de Israel, no povo de Israel. Não tinha direção, não tinha rei. E quando Deus, ele não governa, o ser humano, ele cria a sua própria versão de Deus, a sua própria verdade, o seu próprio padrão. E o resultado disso é um caos na nossa vida e é um caos na nação. Porque quando a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, está falando de nós mesmos. Em Gálatas capítulo 5, fala dos frutos da carne, dos frutos que vêm de nós mesmos, e não são frutos bons. Enquanto que os frutos que vêm do Espírito Santo, do Espírito de Deus, esses são os frutos bons. Aquilo que vem de nós mesmos não é bom. Por isso que, se eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida onde eu quero ter sucesso, eu quero ter êxito, onde quer que eu pise, no que quer que eu faça, eu tenho que ser governado por Deus, porque essa é a única segurança que eu tenho de fazer o que é certo. Essa é a única segurança de fato que nós temos de não sermos frustrados, de não fazermos o que é errado, de não vivermos uma vida que na velhice a gente venha se arrepender, mas que a gente venha ter certeza de que está andando num lugar seguro. Somente em Deus, somente na lei de Deus, no governo de Deus é que nós encontramos essa segurança. É por isso que mesmo quando eu leio a palavra de Deus e aquilo me confronta, eu não concordo tanto com aquilo, eu acho que Deus ele não é tão exigente assim, eu acho que Deus ele não me cobra tanta santidade assim, eu acho que Deus ele me entende, esse é o meu jeito, Deus ele vai me entender. Quando eu começo a querer moldar a Deus para minha forma, é aí que eu começo a me frustrar. Mas se eu me adapto ao que Deus está falando na palavra dele, eu me adapto ao que Deus está falando, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, eu ando seguro, porque Deus não erra. Eu e você, nós erramos. Por isso que quem não tem o governo de Deus no coração, começa a viver uma vida de caos, de destruição. Porque quando cada um faz o que quer, a fé ela se distorce. A palavra ela é uma só, mas eu vou adaptando ela para o meu jeito, para o meu gosto. Não, até aqui, Asaf, eu creio na Bíblia, mas quando entra nessa parte aqui, eu acho que já não faz tanto sentido, porque essa parte aqui, ela me confronta, ela me leva para um lugar onde Deus ele me pede para abrir mão das coisas que eu quero, e eu não quero abrir mão dessas coisas, já eu não concordo tanto. Então a fé ela vai começando a se distorcer. Eu já não creio mais em quem Deus é na totalidade, mas eu só quero acreditar nas manifestações que me agradam. Quando cada um faz o que quer, a moral, ela se corrompe. Deus, ele é a nossa base da moralidade, da humanidade inteira. Deus, ele é a base do que é certo e do que é errado. Sem a lei de Deus, não há um julgamento sensato. Sem Deus falando, olha, isso pode, isso não pode, a gente não tem um parâmetro. Todo mundo iria fazer o que quer. E o resultado de fazer o que quer é a moral corrompida também. Quando cada um faz o que quer, a sociedade entra em um colapso. A sociedade, ela entra em depravação. Perceba que é algo que vem do coração individual de cada um. Mas quando toda uma nação, quando todo um povo, quando toda uma igreja, cada um faz o que quer,
o resultado é a destruição. E hoje nós vamos olhar para 5 capítulos intensos para entender o preço de viver sem um governo de Deus. O preço de viver sem um governo de Jesus, sem sermos guiados pelo Espírito Santo. São 5 capítulos que são fortes, são impactantes, mas que eu creio que foi narrado para nós, para que a gente venha se desviar desse caminho. Esse homem, Mica, ele era um israelita, e ele vai falar, né? Consagrei a minha prata ao Senhor. A mãe dele fala, consagrei minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida. Mica, ele tinha roubado a mãe dele. Mica, ele era um israelita, tá? Ele tinha roubado a mãe dele, e ele escutou que a mãe dele tinha dito uma maldição para quem roubou. Ele fica com medo da maldição, e por isso ele vai e devolve o dinheiro para a mãe dele. Ele devolve por medo, não por arrependimento. É muito importante que a gente venha entender isso, entender como Mica começa a agir e analisarmos como nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque Mica, ele devolve o dinheiro porque ele tinha medo, mas ele não tinha se arrependido ainda. Eles pegam parte do dinheiro e consagra a Deus para fazer um ídolo, para fazer uma imagem. Ele constrói um templo próprio, ele cria uma veste sacerdotal que ele não podia, e ele ordena o seu próprio filho como sacerdote. Deus estabeleceu que os levitas, que a tribo de Levi é que cuidaria do sacerdócio, é que cuidaria das coisas de Deus. Ele estabeleceu as leis rituais para que a tribo de Levi ela tivesse ali a aprovação de Deus para fazer esse tipo de coisa, para estabelecer um templo, para levantar sacerdote. E Mica, ele era um homem que buscava as bênçãos de Deus, mas ele fazia o que era certo aos próprios olhos. Ele queria adaptar o que Deus estabeleceu à própria vontade para ele se sentir bem. Por isso que ele cria um templo dentro da casa dele. O templo vai ser na minha casa. Certamente, como eu tenho um templo, eu terei a bênção de Deus. Mas ele estava fazendo o que Deus não mandou fazer, era proibido. Ele também queria uma veste sacerdotal. Ele também não podia fazer aquilo. Deus estabeleceu para a tribo de Levi fazer isso. Quando a gente faz o que Deus não nos manda fazer, nós vamos corrompendo o nosso coração. Temos que fazer o que Deus nos mandou fazer. Um homem que começa a viver a vida fazendo o que é certo aos próprios olhos, ele não somente se corrompe, mas ele começa a corromper a própria família. Mica, o homem da casa, ele estabelece um templo que ele não podia fazer, e ele levanta o próprio filho como sacerdote. Eles não eram da tribo de Levi, ele não podia fazer aquilo. Ele queria fazer o que era certo aos próprios olhos, e isso arrastou o próprio filho. Se nós não formos homens que seguimos a palavra de Deus, não somente nós vamos nos corromper, não somente nós vamos começar a andar em uma vida, em um caminho de destruição, nós também levamos a nossa família. Por isso que é tão importante, se eu amo a minha família, se eu amo a minha casa, se eu amo os meus discípulos, se eu amo aquilo que Deus ele me colocou como responsabilidade, eu obedeço a Deus por amor, não somente às coisas que a mim mesmo, né? De eu andar em um caminho certo. Amor a Deus, amor a mim, mas amor aos da minha casa. Porque se eu obedeço a Deus, a minha casa será abençoada. Se eu obedeço a Deus, eu levo a minha casa a andar em retidão. Da mesma forma, se eu faço o que eu quero, a minha casa será influenciada a fazer o que quer. E a gente pode pensar, não, eu estou servindo a Deus. Mica pensava, não, eu estou servindo ao Senhor. Ele não estava rejeitando a palavra, ele estava reinventando, ele estava adaptando.
Ele não rejeitou o que Deus estabeleceu, ele adaptou, ele começou a moldar para a vontade dele. E é aqui que está o perigo da nossa geração. Moldar a palavra, moldar a Deus de acordo com o que nos agrada. Não, eu creio que Deus ele não é tão exigente. Eu creio que Deus ele não é tão careta, ele não é tão religioso a ponto de eu não de pedir que eu seja somente dele e eu não possa fazer parte das coisas do mundo. Eu creio que Deus ele não seja tão assim. Está escrito lá que só dele ele merece a honra, que sem santidade não veremos a Deus. Não, mas eu acho que não deve ser tanto assim. Deus ele deve me entender. Ele sabe a intenção do meu coração. Não. Deus ele é um só, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A sua palavra não muda. Por isso que nós podemos confiar nessa palavra, nas direções do Senhor. Hoje nós não fazemos exatamente como Mica fez, que levantou ali um ídolo feito de prata, mas fazemos os nossos próprios ídolos. Ídolos de preferência. Adoramos aquilo que nos convém. O ídolo de prata que Mica fez tirava os olhos dele de Deus. Qual ídolo na nossa vida tem sido levantado para tirar o meu foco de Deus? Celular, jogos, séries. O que tem me influenciado, as novelas? O que é que tem? O jornal, ou as coisas? O que é que tem influenciado o meu coração? O que é que tem sido o meu ídolo? O que é que tem me direcionado? O que é que eu consumo? Porque aquilo que eu consumo no meu dia a dia é o que vai governar o meu coração. Zaf, eu não sinto tanto a presença de Deus, eu tenho sentido tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus, é como se Ele não me direcionasse mais. Todo domingo eu vou para o culto, todo sábado eu vou para o culto, mas o que é que você faz na semana? De segunda a sexta, o que é que você consome? O que é que te influencia? O que é que os teus olhos têm contemplado? Porque a janela dos olhos e do ouvido, elas influenciam totalmente o que nós pensamos e sentimos. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir. Aquilo que eu escuto muda totalmente o que eu acredito. A palavra fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será cheio de trevas. E assim, se eu não tenho o governo de Deus no meu coração, na minha semana, eu tenho dificuldade de escutá-lo. Porque eu estou cheio das coisas que não vêm dele. Muitos querem um Deus que abençoa, mas não um Deus que exige. Não um Deus que exorta. Porque o não de Deus, a exortação de Deus, nós podemos ter confiança, que é para a vida. Nós podemos ter confiança, que é para o nosso bem. Confiança, porque em Isaías 55 fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Eles são melhores que os nossos. Então, embora a gente não entenda o processo que Ele nos faz passar hoje, nós podemos confiar nele, porque é o melhor. Então, para que a gente venha viver o melhor de Deus, Ele vai nos exigir coisas. Que a gente abra mão das nossas vontades, que nos afastam dEle, que não são do seu propósito, que vão nos fazer mal, embora nos traga prazer naquele momento, mas futuramente haverá uma consequência que não vai me trazer felicidade. Nisso nós podemos ter certeza, porque quando cada um faz o que quer, acontece o caos na vida. Quando não temos um governador no nosso coração, fazemos a nossa vontade, fazemos o que achamos certo, nós vamos fazer besteira. Porque o homem sem Deus, ele é inclinado para o mal. O homem sem o Espírito Santo, ele não tem sabedoria.
Por isso que eu não posso querer apenas um Deus que vai fazer a minha vontade, que vai me abençoar, apenas me dar palavras de bênção. Não, as palavras de bênção eu recebo, mas de exortação não é comigo. Deve ser para o meu irmão. Se fulano de tal tivesse vindo, seria para ele essa palavra, mas para mim não é. Eu não tenho nada para me arrepender. Eu não tenho nada para ser exortado. Deus me entende. Esse é meu jeito. Queremos um Deus que conforta, mas não que confronta. O confronto de Deus é para a vida. O confronto de Deus é como um semáforo. Assim é a palavra de Deus, é como um semáforo que nós podemos confiar. Quem em plena consciência, que não queira se arriscar, vai atravessar um semáforo que está vermelho a 150 por hora. Nós temos medo. Se você estiver em plena consciência, você tem medo. Se eu atravessar esse semáforo que está no vermelho, a chance de eu bater com algum carro é muito grande. Eu não vou arriscar. Está no vermelho. Mas se o sinal está verde, eu avanço. Assim é a palavra de Deus. Por vezes eu quero avançar, mas Ele dá um não. Está vermelho. Não vai agora. Não faça. E nós podemos ter a confiança que é um semáforo que está nos evitando um acidente, que está nos evitando a morte. Enquanto que ele, quando dá um sinal verde, há segurança, há certeza. Assim é ter um governador no coração. Independente do governador físico, do nosso presidente, do prefeito, independente, quando nós temos Deus governando o nosso coração, andamos em lugares seguros. O não dele nos leva para um lugar seguro. As exortações dele nos levam para a vida. Queremos um Deus que aceita tudo. Não, todo tipo de amor é válido. Todo tipo de pensamento é válido, desde que não machuque outra pessoa. Deus, Ele transforma. Todo aquele que se encontra com Deus tem uma vida transformada. Porque, mais uma vez, o homem sem Deus, ele é inclinado para o mal. Então, quando nós encontramos Deus, Ele nos exorta para nos fazermos parecido com Ele. Deus é bom. Nós não somos bons, mas quando nós fazemos a vontade dEle, seguimos a Sua palavra, somos bons por causa dEle. Quando você molda Deus ao seu gosto, você não tem mais um Deus. Agora você tem um reflexo do seu ego, da sua vontade. Quando eu começo a ler as Escrituras e eu aceito algumas coisas e outras eu acho que não é tanto assim, não, isso aqui deve nada a ver, eu acho que não aceito tanto isso. Eu já não tenho mais um Deus na minha vida, eu já tenho um reflexo do meu ego, da minha vontade. Eu já não estou sendo governado por Deus, eu estou sendo governado por mim mesmo, pelo que eu quero, pelas minhas convicções. E nós vamos ver o capítulo 17, 18, 19, 20 e 21. Não vou ler cada um, mas vamos entender o contexto de cada um, porque todos esses capítulos repetem o mesmo fato. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Juízes 18, versículo 5. Então eles lhe pediram: consulte a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem sucedida. Próximo. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, a viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Pode parar aqui. Quem falou isso foi um levita, um sacerdote que Mica ele encontrou. Então havia um levita, no capítulo 17, 18 vai falar desse levita, que esse levita ele estava vagando. Mica encontra ele e pergunta
para onde é que você está indo? E ele fala, olha, eu estou sem comer, eu estou sem dinheiro, eu estou andando procurando algo. E ele fala, olha, por que você não vira o meu sacerdote? Você vai ser meu pai, meu sacerdote, venha morar na minha casa, eu vou lhe pagar tanto. E aquele levita, ele aceita. Aquele levita, ele sabia da lei de Deus. Ele sabia o que o Senhor ele tinha estabelecido. Mas naquela época, cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Deus ele estabeleceu algo, aquele levita estava passando necessidade. Por quê? Quando Deus ele estabelece ali as 12 tribos de Israel, os levitas, de onde vinha o sustento dele? Vinha de 10% de ofertas, de cada das 11 tribos. Então disso vinha o sustento deles. Só que as tribos, elas já não tinham mais o governo de Deus no coração, já não estavam mais seguindo as leis estabelecidas, ou seja, não dizimava. Então os levitas já não tinham mais mantimentos. E esse levita estava passando por necessidade. E é no momento de necessidade que o nosso coração é revelado. São nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, que o meu coração ele é aprovado ou reprovado. Porque quando está tudo bem, estava todo mundo cumprindo a lei e estava tendo os mantimentos, o coração dele não tinha sido revelado ainda. Mas nesse momento foi. Mica ofereceu dinheiro para ele corromper o que Deus tinha estabelecido. E ele aceitou. E nisso, havia também uma tribo, a tribo de Dan. A tribo de Dan, ela, não somente ela, mas todas as tribos, elas tiveram uma direção de terra que elas deveriam conquistar. Cada uma das tribos tinha ali uma terra para conquistar, para avançar e tomar aquele território. Dan tinha sido direcionado a uma terra que estava povoada por inimigos. Dan não queria confronto. Ele não queria permanecer onde Deus mandou eles permanecerem e lutar por aquilo que era deles. Para conquistar aquela promessa havia esforço. Eles tinham que se submeter a andar com Deus, mas eles não queriam. Eles queriam fazer o que era certo aos próprios olhos, buscar lugares mais fáceis. Então eles fizeram o seguinte, olha, nós não vamos atacar aquele lugar. Vamos procurar um lugar que não tenha tanta segurança, que o povo ele não tenha um preparo militar. E assim eles encontraram um lugar chamado Laís. Chegando nesse lugar, eles encontraram lá um povo, uma terra que era frutífera, em plantações, e encontrou um povo despreparado, de forma militar. Era um povo despreocupado, que só vivia em festas e não se preocupava com nada. E eles, olha, aqui é fácil, nós temos um exército, então nós vamos avançar. Então, ao caminho desse lugar, eles encontraram Mica, encontraram a casa de Mica. E lá eles viram o levita. E ele perguntou, olha, ele falou com o sacerdote, com o levita, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O levita ele respondeu, sigam em paz, o Senhor está com vocês. Deus não tinha como estar naquilo. Deus ele já tinha liberado uma palavra sobre a tribo de Dan, já tinha direcionado a terra. E aquele levita que não estava em alinhamento com Deus falou o que aqueles homens queriam ouvir. Um sinal muito claro do meu coração começando a se corromper, a não querendo mais ouvir a palavra de Deus, mas querer moldar ela à minha própria vontade, é eu procurar pessoas que pensem igual a mim. Eu procurar pessoas que queiram adaptar a Bíblia como eu quero adaptar. Não, eu não vou perguntar ao meu pastor, ao meu líder, porque eu sei que ele vai discordar de mim. Eu vou procurar alguém que fale, não, é verdade, Deus está contigo nisso mesmo. Deus ele não é assim. Eles procuraram alguém para testificar a corrupção no coração deles. Eles encontraram o levita de Mica, que falou só o que eles queriam ouvir. Deus está contigo, vai. E nisso eles ficaram felizes. Eles queriam algo fácil, sem esforço. Passam pela casa de Mica
Eles veem o ídolo e dizem: isso pode nos ajudar. Não somente isso, eles saqueiam também a casa de Mica. Eles levam o ídolo, eles levam a veste sacerdotal e o sacerdote, e instituem a idolatria como o culto oficial da tribo de Dan. Perceba que algo que acontece no individual de uma pessoa começou a corromper em todo o povo. Toda uma tribo já estava fugindo da presença de Deus. Toda uma casa já estava fugindo da presença de Deus, porque naquela época não tinha rei. Cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Se nós não tivermos o governo de Deus e fizermos o que é certo aos nossos próprios olhos, andaremos num caminho de destruição. O meu pecado, quando ele não é tratado, ele vira uma tradição. Ele vira uma cultura na minha casa. Ele vira uma cultura na minha vida. Se eu não trato, se eu não deixo que Deus ele me exorte, ele venha me libertar, eu venha me arrepender, vai virar uma cultura, como virou na casa de Mica. A tribo de Dan conhecia também as leis, era para ter exortado Mica, mas não. Quando duas pessoas, quando duas tribos, dois povos, quando pessoas que não querem seguir a vontade de Deus, mas fazer o que é certo aos próprios olhos, se encontram, é isso que elas fazem, elas se confirmam e uma engana a outra. O que começa com uma rebeldia de uma pessoa só, vira um desvio da nação. E é esses tempos que nós estamos vivendo. Cada um faz o que quer, cada um faz o que é certo aos próprios olhos. Ah, não concordo tanto com a minha igreja, eu vou abrir a minha. Eu não concordo tanto com isso, eu vou fazer o que eu acho certo. E assim eu vou adaptando ao que eu acho certo aos meus próprios olhos. Não o que a palavra fala. Não onde Deus já estabeleceu a minha vida. Não onde Deus me mandou ficar. Eu vou procurando o que se adequa à minha vontade. E nisso vai se desviando toda uma nação. Por isso que nunca tivemos uma geração que tivesse tanta liberdade de expressão, de pensamentos, de escolher o que quer ser reconhecido, de qual forma quer ser reconhecida pelas pessoas. Mas uma geração triste, suicida, sem direção, crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que é que eu nasci para fazer, eu tenho tantas coisas, tantas facilidades, mas ainda sinto um vazio, porque não há um governo no coração, não há um governo de Deus no coração. E o terceiro movimento que a gente vai ver que acontece quando uma nação, quando eu não quero fazer a vontade de Deus, mas fazer o que é certo aos meus próprios olhos. Nós vamos ver em Juízes 19, versículo 22. Enquanto se divertiam, alguns homens perversos da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. Próximo. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha, virgem, e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei a vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que for bom aos seus olhos. Nada façam, entretanto, com esse homem. Não cometam tal loucura. Pode segurar até aqui. Tá. Então, o que é que tinha acontecido nesse capítulo? Um outro levita começa a contar a história de um outro levita que ele se casa com uma moça
de Belém da Judéia. E essa moça abandona ele e volta para a casa do pai. E ele vai atrás dessa moça. Ele passa alguns dias na casa do pai dela, tentando reconquistar, convence. E aí eles partem de volta para a casa dele, nos montes de Efraim. E eram dias de viagem. E um dos servos desse levita, ele fala: olha, vamos ficar aqui nessa cidade. Era uma cidade estrangeira, tá bom? E o levita não quis ficar. Ele: não vamos ficar numa cidade estrangeira, vamos para Gibeá. Gibeá, ela é uma cidade de Israel, ela é da tribo de Benjamim. Vamos ficar numa cidade onde é do nosso povo. Então ele se sentia mais seguro porque era um povo de Israel, não um povo estrangeiro, né? Só que naquela época não havia rei em Israel, não havia governo no coração. Cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. O levita e a concubina chegam a Gibeá e ninguém quer recebê-los. Eles vão para a praça da cidade. E uma cultura de Israel era a cultura da hospitalidade. Então, chegasse alguém, as pessoas acolhiam nas suas casas. Eles passaram ali a noite e ninguém queria recebê-los em casa, porque o coração já estava corrompido, as tradições já estavam corrompidas, já não queriam mais seguir a vontade de Deus. E aí um idoso encontra eles, oferece a eles hospitalidade para passar na casa deles. E quando alguns homens ali de Gibeá ficam sabendo que tem uma pessoa nova na cidade, como a gente acabou de ler, eles batem na porta do idoso pedindo: manda esse homem para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com ele. E esse homem, esse idoso, ele fala: olha, não, por favor, não mexa com esse homem, eu vou lhe entregar a minha filha e vou lhe entregar a esposa dele. E assim ele faz. O levita entrega a própria esposa. E aqueles homens perversos abusaram da moça a noite toda e que ela faleceu pela manhã. Uma história triste, trágica, que Deus ele nos permite termos a noção do que acontece na nação quando cada um faz o que é certo aos próprios olhos, quando nós não temos um governo de Deus no coração. O resultado não é legal. Quando Deus deixa de ser rei, a moral é desfeita, já não tem mais moralidade. Quando o pecado ele deixa de chocar, a consciência morre. Quando o pecado da nação já não me choca mais, é um sinal de alerta para as nossas vidas. Eu vejo a maldade, eu vejo o pecado sendo cometido na nação e aquilo já não me incomoda mais, eu estou me acostumando. É normal. Isso é muito sério. Gibeá não ficou chocado com o que aconteceu. Não houve ninguém que quisesse punir aqueles homens, porque a maldade já tinha tomado conta de Gibeá, porque não tinha um governo no coração. É muito importante que a gente venha entender: se não tivermos o governo de Deus no nosso coração, não andaremos num caminho bom, não andaremos no caminho de vida. Quando a liderança se omite, a perversidade ela assume o controle. Eu tenho que tomar as rédeas da minha casa. Eu tenho que levar a minha casa para a casa de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para que a minha casa esteja em um lugar seguro, meus filhos, a minha esposa estejam num lugar seguro, estejam em caminhos seguros. Eu preciso andar nesse lugar. Primeiro o pecado ele entra em casa. O pecado entrou na casa de Mica. E depois ele entrou na cidade. Depois se torna uma cultura. Então o pecado ele começa na casa de cada um.
depois ele entra na cidade, depois ele vira uma cultura. Nós não podemos nos acostumar com a cultura do mundo. Nós não podemos nos acostumar com a cultura da Babilônia, com aqueles que não querem nada com Deus, com aqueles que blasfemam o nome de Deus, com aqueles que não querem nada com a santidade, mas só adaptam, só querem a parte de bênçãos da parte de Deus, mas não a parte de confronto, não a parte de exortação, que é essa parte que vai nos levar para a vida. E mais uma história desse ocorrido que assim é trágico, muito forte. Depois que essa mulher acontece esse abuso com ela chega a falecer. O israelita, o levita, ele vê a esposa dele ali morta, para tentar acalmar um pecado, fez outro pecado de entregar a própria esposa. Já não havia mais moral. E ele se deu conta daquilo. O que é que está acontecendo na nossa Israel? O que é que está acontecendo na nossa cidade? O que é que está acontecendo aqui? Ele pega a esposa, ele a corta em 12 pedaços e manda cada pedaço para cada tribo de Israel. Era um pedido de socorro. O que é que está acontecendo na nossa nação? Nós nos desviamos de Deus. Olha o que está acontecendo e ninguém se choca. Todo mundo acha que é normal. É normal. É normal a cultura do mundo. É normal eu não me guardar na minha adolescência. É normal. Não é normal. E ele enviou os pedaços para cada tribo. E assim elas se reúnem. E no capítulo 20 vai falar sobre essa reunião. Todas as tribos de Israel se reúnem para falar desse ocorrido. E eles falam: nunca houve isso em Israel antes. Nunca tinha acontecido uma tragédia tão horrorosa. Isso não vai ficar assim. Todos nós vamos para Benjamim, vamos pedir a Gideá, aqueles homens que cometeram o crime, e nós vamos puni-los. E assim eles fazem. Vão lá para Gideá, falam com a tribo de Benjamim: olha, nós queremos os homens de Benjamim, da cidade de Gideá, que cometeram o crime, para a gente punir eles. Mas naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Então Benjamim não somente não quis entregar os homens, mas moveu toda a tribo de Benjamim para defendê-los, para guerrear em favor dos criminosos. A moral da cidade, o senso de justiça já não havia mais, porque cada um começou a fazer o que era certo aos próprios olhos. Então, as tribos começam a se mover em guerra contra a tribo de Benjamim. E em Juízes 20, 18, vai dizer o seguinte: os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus: quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Pode segurar aqui. Todos os povos queriam a justiça, mas ainda estavam com o coração desviado de Deus. Queriam fazer algo com aqueles homens, mas não queriam se arrepender ainda pelos próprios atos, pela vida longe de Deus que estava levando. Então, Deus fala: Judá irá primeiro. Nesse capítulo vai relatar que a tribo de Benjamim posicionou milhares de homens, e dentre esses homens 700 eram elite de guerra. Eram muito bons mesmo, que não erravam um tiro. E
nessa guerra que Judá tentou ir contra Benjamim primeiro, Benjamim prevaleceu sobre Judá. E aí Benjamim prevalece sobre o exército de Judá, e aí todas as tribos voltam para orar a Deus, chorando, e perguntam: nós devemos continuar lutando? Deus fala que sim. E aí as tribos vão guerrear contra Benjamim mais uma vez, e novamente perdem. Ainda não tinha havido arrependimento em Israel. Só que dessa vez, depois da segunda derrota, eles chegaram a Deus, todos chorando. Só que dessa vez, eles jejuaram até tarde e ofereceram holocaustos. Os holocaustos eram o sinal de arrependimento. Arrependimento. Repita comigo: arrependimento. O arrependimento é que chama a atenção de Deus para nós. Sem arrependimento, sem santidade, o homem ele não verá a Deus. Hebreus deixa isso bem claro. É o arrependimento no coração que nos aproxima de Deus. Então dessa vez todos estavam jejuando, ofereceram holocaustos, havia arrependimento agora em Israel. Então em Juízes, no capítulo 20, agora no versículo 28, Deus fala: amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então Israel, ele começou exigindo justiça, mas Deus deixa eles perder duas vezes, porque eles estavam certos na causa. A causa deles era de justiça, mas o coração ainda estavam longe de Deus. Então só quando eles choraram, jejuaram, se quebrantaram, se sacrificaram, Deus disse: agora sim você está pronto. Nós podemos estar do lado certo, mas com o coração errado. E Deus, ele vê o coração. Deus, ele é um Deus que sonda o nosso coração. Por isso que o nosso coração, ele tem que desejar ler e obedecer a palavra de Deus. Desejar seguir a vida segundo a vontade de Deus. Porque se eu seguir segundo a minha vontade, Deus já está nos mostrando as consequências. Deus está mostrando aonde uma nação que não tem o governo de Deus chega. E era uma nação que conhecia as leis de perto, que os seus antepassados viveram milagres com o Senhor. Eles sabiam, mas já não queriam mais obedecer. Adaptavam tudo aos próprios olhos. Então Deus, ele não trabalha onde há orgulho. Deus, ele não dá vitória onde tem orgulho. Tenho percebido que realmente eu tenho vivido a minha vida conforme a minha vontade, como eu penso. Arrependimento é a chave. Quebranta. Deus, ele não dá vitória sem quebrantamento. E nesse sentido, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. A equipe de louvor já pode ir tomando seus lugares. E eu quero que a gente venha orar nesse sentido. Orar nesse sentido. Porque em Juízes 21, o último versículo, ele termina falando. Juízes 21, 25. Não, perdão. 21, 25. Isso mesmo. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então, depois de Israel ele venceu os benjamitas, eles dizimam os benjamitas, eles fazem um voto que Deus ele não pediu. Ele fala o seguinte: olha, todas as 11 tribos, maldito será aquele que der as suas filhas aos benjamitas. Fazem um voto que Deus não mandou fazer. E quando eles dão conta disso, havia 600 sobreviventes dos benjamitas. Eles não queriam que acabasse aquela tribo, eles queriam que permanecesse, mas eles tinham feito um voto. Haviam 600 homens
não havia esposa para ter descendência. Como eles fizeram um voto que Deus não mandou fazer, fizeram um voto que achavam que era certo aos seus próprios olhos, eles foram e sequestraram mulheres de outro lugar. Cometeram outro pecado. Quando a gente vive a nossa vida fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos e não se submetendo à vontade de Deus, nós vamos pecando, errando e caminhando num caminho de destruição. Mas, em contrapartida, se eu obedeço ao Senhor, Ele nos leva a um caminho de vitória, Ele nos leva a um caminho de vida. Juízes, ele termina com um clamor: precisamos de um rei, precisamos de alguém que governe o coração, precisamos de alguém maior que nós precisamos de Jesus, o Rei justo, santo, perfeito. É isso que nós precisamos. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, governe o meu coração. E para nós analisarmos e orarmos, onde você tem sido como Mica, moldado a Deus ao seu próprio gosto? Deus já falou comigo para abandonar, mas eu acho que não é tanto assim. Acho que tem nada a ver isso. Eu acho que Deus, Ele me entende. Onde você tem sido como Dan, que tem buscado atalhos em vez de obedecer? Ele já mandou: olha, siga esse caminho, permaneça nesse caminho, conquiste a terra que eu te mandei conquistar. Não, Deus, mas é muito difícil, eu vou para outro lugar, eu acho mais fácil vir por aqui. Onde você tem sido como Gibeá, normalizado o pecado. O pecado já não te choca mais, a imoralidade já não te choca mais, é normal, é comum. É um sinal muito grave que a gente tem que se analisar. Onde você tem sido como Israel, certo na causa, mas errado no coração. Então hoje é dia de Jesus voltar ao trono do nosso coração, de restaurar o governo de Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha sobre a igreja nesse momento, meu Deus, e que o Senhor nos leve a um lugar, Pai, de rendição, meu Deus. Como nos louvores, Pai, no início, meu Deus, entoado, Pai, que nós venhamos nos render a Ti, Jesus. Que nós venhamos, Pai, ter o coração, meu Deus, entregue, quebrantado e arrependido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, gera arrependimento em nossos corações. Que nós não venhamos viver segundo a nossa vontade, mas que nós vamos viver segundo a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, meu Deus. Entendemos as consequências, Pai, de andarmos sem Ti, Jesus, e elas não são boas. Mas aqueles que confiam no Senhor será feliz, como diz o salmista. Aquele que confia no Senhor será feliz, porque os Teus planos são maiores que os nossos, Pai. Dá essa convicção, Pai, no nosso coração, no coração da igreja, meu Deus, de sermos guiados pela Tua palavra, de não nos adaptarmos, meu Deus, ao mundo, de não moldarmos, meu Deus, a Tua palavra à nossa vontade, mas de seguirmos ela fielmente, porque ela é boa, perfeita e agradável, Jesus. Molda a nossa mentalidade, molda o nosso coração, dá um coração obediente, Pai, um coração que Te serve, um coração, meu Deus, que abandona a vontade, que abandona o pecado, que abandona os seus prazeres para viver a Tua vontade, Senhor. Que venhamos Te obedecer, Pai, mesmo que a gente não entenda aquele momento, mesmo que a gente não concorde, mas obedecemos porque temos convicção, fé, segurança de que a Tua vontade é melhor. Nos dá temor, meu Deus, que a gente não venha se acostumar com a Babilônia na nossa geração, que a gente não venha se acostumar com o pecado, que a gente não venha, meu Deus, viver o mundo dentro da igreja, mas que a gente venha, Pai, buscar ser santo, porque o Senhor é santo, que a gente venha buscar ser justo, porque o Senhor é justo, e não se divide com o pecado, Senhor. Nos dá temor, que venhamos ser santo. Aviva, Pai, aviva a Tua igreja, meu Deus. Aviva-nos, Pai, a Te buscar de todo o coração. Aviva-nos, Pai, de Te buscarmos, meu Deus, em todo momento. Que a gente não venha, Pai, ser um no domingo e na segunda, terça, quarta e quinta sermos outra pessoa, mas que venhamos ser íntegros, Pai, onde quer que nós estejamos, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos, meu Deus, que nós venhamos estar
estabelecer e viver a cultura dos céus. Em nome de Jesus, Pai, aviva-nos, meu Deus, para estabelecermos a cultura do céu, Pai, nessa geração, meu Deus. Eu creio, Pai, que vai se levantar e já está se levantando, meu Deus, uma geração santa, Pai, que não se divide com a Babilônia, que não se entrega, meu Deus, aos prazeres dessa vida, Pai, mas que estão dispostos, meu Deus, a sermos os mártires, Pai, dessa geração, meu Deus, de darmos a vida, meu Deus, pelo evangelho verdadeiro, puro e simples, Pai, que traz, meu Deus, libertação, que traz cura, que traz restauração, meu Deus. Entre em nossos corações, Pai, quebranta, no nome de Jesus, no nome de Jesus, meu Deus. Aviva-nos, Pai, no nome de Jesus.